Já parou para pensar nisso? Qual seria a criptonita de uma pessoa de fé? É uma pergunta bem interessante. Hoje, a gente vai usar essa metáfora poderosa que todo mundo conhece para tentar entender um mistério que afeta a vida de muita gente. Olha, o ponto de partida é um paralelo que é impressionante para dizer o mínimo. De um lado, o super-homem, do outro, uma pessoa de fé. Pensa bem, ambos são vistos como alguém que não é deste mundo. Ambos têm acesso a poderes sobrenaturais e lutam contra o mal. E o mais curioso de tudo, a fonte de força de cada um vem de uma estrela. Para o super-homem, é o Sol. Para o crente, a chamada Estrela da Manhã. É uma semelhança fascinante, né? Mas é aí que a coisa fica séria. Se a semelhança é tão grande, a gente chega num ponto inevitável. Afinal, todo herói tem uma fraqueza, um ponto fraco, e se essa regra vale para o Homem de Aço, será que não se aplica aqui também? É exatamente isso que a gente vai investigar. Então, só para a gente alinhar aqui, o que é a Kryptonita? É basicamente um pedaço do planeta natal do herói. Mas o detalhe crucial não é só que ela tira os poderes dele, é muito pior que isso. Ela o torna mais fraco que um ser humano normal, totalmente vulnerável. Guarda bem essa ideia, porque ela é a chave de tudo. E é aqui que a metáfora se encaixa com uma precisão cirúrgica. A ideia central que vamos explorar é que, de uma forma muito parecida, existe uma criptonita para a pessoa de fé. Algo que também vem do seu lado de origem, do mundo espiritual, e que tem o mesmíssimo efeito. Anula a força e deixa a pessoa completamente vulnerável. Isso, claro, nos leva à pergunta de $1 milhão. Que substância é essa? O que seria essa criptonita espiritual? E, talvez o mais intrigante, por que ela parece ser tão difícil de identificar? Parece que ela se esconde bem na nossa frente, enfraquecendo as pessoas sem que elas nem percebam o que está acontecendo. Mas calma. Antes de achar a criptonita, a gente precisa entender o alvo dela, o que ela ataca. E para fazer isso, vamos dar um passo para trás e fazer uma pergunta ainda mais fundamental sobre a gente, sobre o ser humano. Afinal, o que é que todo mundo busca na vida? Pensa um pouco. Qual é o desejo mais profundo lá no fundo do coração humano? Aquela única coisa que, se a gente alcançasse, traria um contentamento definitivo. Se a gente perguntar por aí, as respostas são meio que as de sempre, né? Sucesso, ser popular, um casamento feliz, bons amigos, saúde, dinheiro, e não tem nada de errado em querer essas coisas. O ponto aqui é que a história tá cheia de gente que conseguiu tudo isso e no final do dia ainda sentiu um vazio gigantesco. As respostas parecem incompletas. Então, a tese apresentada aqui é que o desejo mais fundamental, aquilo que todo mundo busca, às vezes até sem saber, não é uma coisa, mas sim uma conexão, uma relação íntima, pessoal, com o próprio Criador. E essa ideia é antiga. Ela é reforçada por passagens como esta da Carta aos Romanos. A sugestão aqui é que esse conhecimento de Deus é quase que instintivo. A própria natureza, o universo ao nosso redor, aponta para algo maior. E é isso que acende aquele desejo profundo lá dentro da gente. Certo. Então, se o maior desejo humano é essa conexão, o que acontece quando ela de fato existe? Bem, é aí que a coisa fica impressionante. É aí que entram em cena promessas de uma vida que vai muito, mas muito além do comum. O raciocínio é bem simples, na verdade. Se a fonte de poder e vida é um ser onipotente, criador de tudo, então a vida de quem está conectado a ele deveria refletir isso, certo? Deveria ser, por definição, uma vida extraordinária. E não estamos falando de algo vago. As escrituras são bem específicas sobre o que essa vida extraordinária significa. A promessa inclui uma transformação de caráter, um amor que não depende de nada, uma paz que a nossa mente nem consegue processar, poder sobrenatural, saúde, sabedoria, enfim, é a promessa de uma vida abundante em todos os sentidos possíveis. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria. A promessa é incrível. Mas agora, vamos para o choque de realidade. Vamos comparar essa promessa com o que a gente, muitas vezes, vê no dia a dia. E é aqui que a análise fica um pouco desconfortável. E o paradoxo fica escancarado. De um lado, a promessa de amor, alegria e paz. Do outro, o que a gente vê: divórcios, inveja, conflitos, muitas vezes no mesmo nível da sociedade em geral. De um lado, poder e saúde. Do outro, doenças e falhas. Promessa de abundância contra uma realidade de falta e dificuldade. É um contraste gritante. E essa diferença não é só entre a promessa e a realidade atual. É também entre o passado e o presente. Existem relatos de uma época em que a abundância era tanta que prata era como pedra, ou de uma igreja primitiva que literalmente virou o mundo de cabeça para baixo. Quando a gente compara isso com o cenário de hoje, a diferença fica ainda mais desconfortável.
Então, inevitavelmente, a gente chega nesta pergunta que não quer calar. Por quê? Porque existe esse abismo tão grande entre o que foi prometido e o que é vivido. Se a fonte do poder não mudou, o que aconteceu no meio do caminho? Mas talvez o mais estranho não seja nem a existência desse abismo. O mais estranho é a nossa tendência como seres humanos de simplesmente não fazer essa pergunta, de evitar essa questão a todo custo. Por que será? Uma das saídas mais comuns para lidar com esse desconforto é ajustar as regras. É basicamente dizer: sabe aquelas promessas de poder, de cura, de vida abundante? Então, aquilo era só para aquela época. Para hoje, não vale mais. É uma forma de justificar a realidade. Mas será que é a resposta certa? E isso acaba criando um ciclo vicioso. Olha só, tudo começa com a experiência da falta de poder. Mas em vez de perguntar por quê, a pergunta é evitada. No lugar, surgem desculpas, novas teologias para justificar a situação e o resultado, a pessoa fica presa ali, vivendo muito, muito abaixo do que foi prometido. No final das contas, o padrão de referência é muito claro. Essa citação é direta ao ponto. Quem diz que está em Cristo deve viver como ele viveu. O modelo é a vida de Jesus. Ponto. E se a nossa realidade está muito longe disso, a única atitude honesta é investigar o motivo. E assim, a gente volta ao início da nossa conversa. A grande conclusão aqui é que esse abismo entre a promessa e a realidade não existe porque a promessa perdeu a validade. Ele existe porque tem uma criptonita em jogo, algo que não foi identificado. A verdadeira missão, então, é encontrar essa fraqueza e neutralizá-la para finalmente abrir a porta para essa vida abundante. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade é um grande desafio. Não é para ser respondida de forma rápida, é para refletir. Se o padrão é a vida de Jesus, como seria o nosso dia a dia se esse padrão fosse vivido na prática? O que mudaria na nossa rotina, nos nossos relacionamentos, nas nossas prioridades? Fica aí uma questão para se pensar.